Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar, com o nosso conteúdo de clima. A gente já está no finalzinho dele, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais desse assunto, tá? Eu sou Jaqueline Carvalho, professora de Geografia, e a gente vai aí então para a nossa aula da EJA, nível 1. Então vamos lá, pessoal. Bom, então a gente vai continuar aí hoje com o nosso conteúdo de clima e a gente vai começar a falar como que a tecnologia humana vai facilitar, a ocupação de determinados locais onde o clima é muito rigoroso, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai revisar o que a gente falou na nossa aulinha passada e a gente falou naquela ocasião sobre o clima desértico, o clima frio e o clima de montanha. Então só para a gente lembrar um pouquinho. No clima desértico, o que marca esse clima é a escassez de chuva. São locais de baixíssima precipitação ou até ausência, Só para a gente ter uma ideia, no deserto do Atacama tem anos que ficam aí já se passou, até 40 anos sem cair uma gota de chuva, Muito tempo. Depois a gente tem o clima frio, que são as regiões que estão no extremo do planeta, lá no Ártico, quase no Ártico, No extremo norte ali do Canadá, da Rússia, da Europa e no extremo sul, por exemplo, da Argentina e do Chile. É um clima marcado por baixas temperaturas, por invernos rigorosíssimos, Com temperaturas abaixo de 30, 40 graus negativos, e invernos amenos, aquele inverno fresco, 10 graus, que pra gente é um frio danado, e para eles é alto verão. E o clima frio de montanha, que a temperatura é dada não em função da localização, mas em função da altitude. Quanto mais alto, mais frio, tá? Por isso que a gente vê lá sempre nas imagens, A gente vê lá um pouquinho de neve no alto dessas montanhas. Mas por quê? Por causa da altitude. Quanto mais alto, mais frio. Bom, então agora a gente vai começar aí com o nosso conteúdo. A gente já tá no finzinho dos climas. Veja bem, a gente ficou aí umas 3 aulas só falando de clima, Então agora a gente vai para mais um desses climas antes da gente finalizar. E eu deixei por último para a gente conversar o clima polar. Um dos climas mais rigorosos que a gente tem no planeta. Na verdade, quando a gente pensa em clima polar e clima desértico, são os dois extremos que nós temos no mundo, São os climas que mais dificultam a ocupação, se a gente for pensar. Porque o clima com ausência de chuva, E o clima muito frio, muito rigoroso, e quando a gente tem clima polar também, costuma que a chuva, ela é menor, ela é reduzida, tá? A gente vai ter, então, lugares muito difíceis de se habitar. Então, o que vai falar aqui do clima polar pra gente? Vamos ver onde ele se localiza. Então, gente, esse clima polar, que a gente vai colocar aqui, então a gente vai ter essa localização. O extremo norte aqui da Rússia, da Europa, Finlândia, Noruega, o extremo norte do Canadá e da Groenlândia, bem aqui ao norte, e aqui no sul, a Antártida. Certo? Então, essas são as regiões onde a gente encontra o clima polar. E eu coloquei aqui pra gente uma imagem, tá? Essa época aqui, a gente está começando a terminar aí o verão, E pegando aí o inverno, terminando a primavera e começando o inverno. Olha só, gente. Tá vendo aqui as plantinhas aqui? Só os gravetinhos, Isso aqui, com o passar dos dias, vai ficar completamente coberto de neve, Então, o clima polar, a gente tem grandes extensões completamente cobertas de neve, Porque o frio é muito extremo. Na Antártida, gente, que é o local mais frio do planeta, a Antártida chega a ser mais frio do que a parte norte do mundo, nós vamos ter aqui temperaturas com menos 70 graus Celsius. Existe essa condição, em que o ser humano, provavelmente, com certeza, não conseguiria sobreviver. Então, quando a gente tem ser humano aqui na Antártida, que são daquelas estações de pesquisa, alguns países, possuem estações de pesquisa aqui na Antártida, entre eles o Brasil, nós vamos ter, no inverno, essas pessoas praticamente saem de lá, porque ficar num lugar com uma temperatura tão extrema é muito complicado para o homem sobreviver, certinho? Então, o clima polar tem essas características: invernos extremamente rigorosos, com temperaturas que podem chegar a menos 70 graus, verões, eu diria que, não sei, verões frios, É engraçado a gente dizer isso, Um verão frio. Pois é, mas é um verão que não vai passar muito dos 5 graus, Então, é praticamente
um verão ameno, mas assim, praticamente frio, né? Para nós aqui seria muito, muito frio, né? Pra gente que tá aqui acostumado com o Brasil, com essas temperaturas tão elevadas. Então, são verões bem amenos, né? E invernos muito, muito rigorosos, certo? Bom, e aí agora nós vamos falar um pouquinho do clima e ocupação humana. Pessoal, isso tem tudo a ver. O ser humano, né, desde que ele está no planeta, ele foi ocupando as áreas de acordo com a possibilidade de sobrevivência, né? Então, primeiro nós fomos ocupando aquelas áreas que eram mais fáceis, que era mais susceptível da ocupação humana, certo? Por quê? Porque naquela época, assim, a gente ainda não tinha tanta tecnologia para o homem conseguir sobreviver e se adaptar em um clima desértico e um clima polar, como que a gente acabou de ver, né? Com o passar do tempo, o homem foi desenvolvendo tecnologias, né, para poder se adaptar melhor a esses climas tão rigorosos. Então aqui eu coloquei alguns climas aí que podem dificultar a ocupação humana, e aqui também tem uma questão de relevo, tem uma questão de vegetação, que a gente depois vai estudar em cada um desses momentos, tá? Mas agora falando de clima, então você tem um clima polar, um clima desértico, o clima no alto de uma montanha, que são climas muito rigorosos, ou você pode ter climas mais amenos, né, mais quentes, que vão facilitar. Então a gente tem essas duas situações, áreas que facilitam e áreas que dificultam a ocupação humana, tá? E o que faz o homem estar ali naquele local, se é um local tão difícil de se morar, né? Que é o que a gente chama de áreas anecômenas. Áreas anecômenas são aquelas áreas de difícil ocupação humana. Mas não precisa ficar preocupado com esses nomes difíceis não, tá? Simplesmente a gente entender o seguinte: se eu estou num lugar de difícil acesso, de difícil moradia, porque o clima é muito rigoroso, eu tenho que criar técnicas e meios para a minha sobrevivência. Gente, o fato da gente ter uma blusa de frio, um casaco que realmente consiga te deixar bem, te consiga manter no clima de 0 graus, já é uma técnica, já é uma tecnologia, né? Porque a gente não precisa pensar que as tecnologias, elas são só digitais, porque na verdade elas não são, né? Qualquer coisa que facilite a nossa adaptação, a nossa transformação no espaço é uma tecnologia, a gente já falou disso. Então, um casaco de inverno é uma tecnologia. Por quê? Porque ele vai proteger o homem, né, das possíveis rigidez desse clima, de neve, da temperatura muito baixa. Ele vai te aquecer. Da mesma forma que um aquecedor elétrico também é uma tecnologia para te aquecer. E aqui a gente tem um tipo de recurso utilizado para a sobrevivência humana, que é, no caso, a agricultura. Olha só, meninos, aqui eu tenho uma região de deserto em Israel. É o deserto de Negev, esse aqui, tá? Lá em Israel. E vocês estão vendo que tem produção agrícola. Olha como é que tá bonita, inclusive, essa produção agrícola. Verdinho, né? Tá até bonito, tá vistoso. Então, como é que isso acontece? Por causa da irrigação, né? Israel, gente, fiz questão de trazer até Israel aqui, porque Israel é um país que tem muito recurso ligado à irrigação. Por ele estar localizado boa parte do seu território em um lugar extremamente seco, praticamente desértico, ele, através da tecnologia, ele consegue manter o seu povo ali e ainda ter áreas de cultivo como essa, belíssimas inclusive, né? Então, se a gente vê a região em volta, ela é tudo seco, com essa área verde aqui ao centro. Isso por causa da irrigação. Nesse caso aqui é um local que eles usam a água do Rio Jordão para fazer essa agricultura florescer aqui no deserto. Fantástico, né? Israel faz produzir uva no deserto, gente. É muito bacana, mas por causa da tecnologia, tá vendo? Então é possível? É. Claro que tem desertos que são muito mais frios, sim, mas tem desertos que não são tão frios e que a gente tem essa possibilidade, tá? A gente ainda vai falar mais desses assuntos, mas agora eu trouxe alguns exercícios que eu queria conversar com vocês. Que a gente não tinha feito exercícios nas outras aulas de clima, mas agora eu trouxe para a gente poder relembrar o conteúdo, para a gente poder fixar o conteúdo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, meninos, qual a diferença entre clima e tempo? Eu vou fazer uma revisão aqui agora com vocês para a gente voltar nas aulas anteriores, tá? Eu não vou falar só dessa aulinha nossa de hoje, que até diminuiu o conteúdo para a gente poder ter tempo para fazer exercício, que é importante. Então, olha só, vamos puxar da nossa memória lá das aulinhas anteriores, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar, parar um pouquinho.
Qual a diferença entre clima e tempo? Tempo para você pensar aí. Pensa um pouquinho. Então, pessoal, clima, eu tinha falado com vocês que é o seguinte, é uma sucessão, né, de fenômenos atmosféricos durante muitos anos. Para a gente estudar clima, eu preciso de pelo menos 30 anos de dados. E o clima, ele não muda de manhã para tarde. Não tem jeito de eu falar assim, nossa, o clima hoje amanheceu frio. Nossa, agora à tarde o clima tá quente. Eu vou falar assim, o clima de Araxá é tropical. O clima da Amazônia é equatorial, certo? Por quê? Porque o clima, ele não vai mudar do dia para a noite. O clima é uma sucessão, né, de características que vão acontecendo ao longo do tempo, entenderam? Então, eu preciso de muito tempo, de muitos anos, aí pelo menos 30, com as mesmas características, certo? Agora, e o tempo atmosférico? O tempo atmosférico eu posso falar. Nossa, hoje amanheceu um ventinho frio, mas agora de tarde tá um sol bem quente. O que eu falei? Do tempo. Por quê? Porque a gente olha a previsão do tempo. Não é assim? Eu não olho a previsão hoje para falar assim, gente, deixa eu ver se amanhã vai chover. Deixa eu ver se eu posso combinar aquele churrasquinho no fim de semana, porque se vai chover ou não. Não é assim que a gente faz? A gente planeja a nossa vida, já dá uma olhadinha lá na previsão do tempo. Por quê? Porque o tempo, ele muda todos os dias, né? E às vezes amanhece com sol, de tarde chove. Não é assim, gente? Por quê? Porque mudou o tempo atmosférico. Depois vamos lá para 2. Podemos afirmar que duas cidades situadas em uma mesma latitude apresentam com certeza o mesmo tipo de clima? Por quê? Posso, gente. Latitude, só para a gente pegar aqui, vamos pegar um mapa para a gente lembrar. Deixa eu ver, não trouxe outro, vai ser esse aqui mesmo. Olha só, aqui é as latitudes, na horizontal, tá? Aqui eu tenho a zona equatorial, que é a zona do Equador. Aqui eu tenho a zona intertropical, aqui no sul também. E aqui eu tenho a zona polar, né, nos polos. Então, o lugar que eu estou no globo, ou seja, onde é a minha latitude, qual lugar que eu estou aqui, vai influenciar no clima? Vocês acham? Se eu estiver aqui na Antártida, vai ser um clima. Se eu estiver aqui perto do Equador, vai ser outro clima. Então, olha só, eu posso afirmar que duas cidades na mesma latitude vão ter o mesmo clima? Não. Não posso. Sabe por quê, gente? Porque tem outros fatores que interferem no clima. Tem a maritimidade, que a gente já conversou, que aumenta as chuvas. Tem o fato de eu ter uma cordilheira. O que a gente viu na última aula? Quanto mais alto, mais frio. Então, se eu estou numa serra, se eu estou num lugar alto, se eu estou perto de uma montanha, eu vou ter temperaturas mais baixas. Quem mora em cidades serranas, quem mora em um lugar mais íngreme, com relevo mais acidentado, vai ser mais frio que quem mora em lugares mais baixos, né? Mas por que isso acontece? Porque é a regrinha da altitude, né, com a temperatura. Quanto mais alto, mais frio. Então, eu posso estar ali todos situados na mesma latitude, mas se eu estiver numa parte mais baixa do relevo, eu vou ter uma temperatura mais elevada. Se eu estiver numa parte mais alta do relevo, eu vou ter uma temperatura menos elevada, mais frio. Se eu tiver, por exemplo, nas proximidades do litoral, né, perto do litoral, na praia, vai chover mais do que se eu estiver no interior do continente. Então, mesmo que eu esteja ali na mesma latitude, existem outros fatores que vão colaborar para que meu clima não seja exatamente igual a todo mundo que esteja ali, naquela mesma latitude. Tá? Então, isso não é uma regra, porque tem aí várias exceções que a gente pode comprovar. Depois, a 3. Explique como se apresenta temperaturas em elevadas altitudes. Acabamos de falar, né? Acabei de usar aqui como exemplo para 2. É um assunto que a gente falou na nossa aulinha anterior, que era o clima de montanha. Então, gente, vamos pensar aí. Como se apresenta a temperatura em regiões de grandes altitudes, de elevadas altitudes? Mais fria, não é? A temperatura, ela é o quê? Mais baixa, mais frio, né? Lugares serranos, é um gelinho, gente, faz muito mais frio, o inverno é gelado, tá? Outra coisa, eu não perguntei aqui, mas só pra gente já relembrar, eu também tenho mais chuvas, maior precipitação, tá, meninos? Por quê? Acabei de falar pra vocês também na aulinha anterior, mas vamos lembrar. Se eu tenho lá uma montanha, minha montanha tá lá bonitinha, vem a massa de ar. Massa de ar é nuvem, gente. Vem a massa de ar, anda, chocou aqui com a montanha.
vai chover do lado de cá e vai passar seca para esse lado aqui, do outro lado da minha montanha ou da minha serra, tá? Então, a massa de ar vem carregada de umidade, se choca com essa serra, se choca com essa montanha e ela vai passar seca para o outro lado, tá? Isso é um tipo de chuva, chama-se chuva orográfica, não precisa preocupar com isso agora não. É só vocês entenderem, isso já tá ótimo, tá? Que os lugares mais elevados também acontecem mais chuvas. Vamos parar para pensar um pouquinho. Esse ano, infelizmente, a gente foi marcado por uma série de tragédias em função das chuvas, né? Casas desabando, ruas alagadas. E a gente viu isso, por exemplo, na região de Petrópolis, aqui no Brasil. A gente já até falou isso em outras aulas, sobre aquelas chuvas em Petrópolis. Vários motivos fizeram aquela chuva acontecer ali daquela forma, e eu fiz uma aulinha só sobre isso pra gente, mas o que acontece? Por que lá chove tanto então? Um dos motivos, gente, é porque é uma região serrana. Petrópolis está na serra, Petrópolis está num lugar mais alto. Então, esse é um dos fatores, veja bem, é um deles, que faz aumentar a ocorrência de chuva naquela região. Tá? Por quê? Justamente por isso. Essa massa de ar, ela vem carregada de umidade, choca ali com aquela serra, com aquela localização que é mais elevada, faz chover ali e passa seco do outro lado, certinho? Então é isso. E aqui eu trouxe mais um exercício pra gente, agora um exercício objetivo. Vamos lá. Possui temperatura média anual de 25 graus Celsius, apresentando pouca variação. A umidade relativa do ar é bastante elevada, aproximadamente 90%, atua nas regiões próximas à linha do Equador, na zona intertropical. Essas são as características do clima. E aí, gente? Letra A, desértico. Letra B, fio de montanha. Letra C, subtropical. Letra D, equatorial. Letra E, tropical. E aí, gente? Qual é? Vamos lá, vamos pensar? Vamos? Gente, olha só, tô te contando. Média anual de temperatura 25 graus. Calor, né? Calor. E aqui fala só, olha, apresentando pouca variação. Então, calor o ano todo. Umidade relativa do ar bastante elevada, ou seja, chove muito. Qual clima chove muito e tem temperatura elevada durante todo o ano? O desértico chove pouco. O fio de montanha não tem temperatura elevada o ano todo. O subtropical tem temperatura baixa no inverno. O tropical não chove o ano todo, apenas no verão. Então, restou pra gente o equatorial. Opa, saiu aqui a nossa tela, que tem que... Só um minuto, gente, não tá marcando, mas olha só. O fato aqui é equatorial, tá? É nessa aqui que a gente vai marcar, certinho? Então, é isso, é o clima da Amazônia, ok? Bom, meninos, então a nossa aula de hoje foi essa. E aí a gente teve o clima polar, as tecnologias na ocupação humana e os exercícios, tá? Então, sempre a gente vai colocar o conteúdo, a gente dá uma voltinha assim pra gente relembrar com os exercícios, sempre que possível, a gente vai fazendo essa dinâmica, tá bom? Para ajudar vocês a guardarem o conteúdo. Então, obrigada pela audiência de vocês, um beijo grande, tá, meninos? E vamos aí, então, até a nossa próxima aula. Beijo!